Vá de resumos, certo? Vamos mergulhar nisso. Hoje a nossa aula vai direto ao ponto, abordando alguns aspectos de direito administrativo, focando totalmente na parte de princípios. O nosso objetivo aqui é extrair o conhecimento exato para gabaritar as questões, dissecando a teoria com exemplos reais e sem perder nenhum minuto de tempo. Bora para o nosso primeiro tópico. Primeiro subtema: legalidade e isonomia no atendimento ao cidadão. Essa é a regra de ouro do direito administrativo. A atuação do Estado sofre uma limitação estrita. Quer dizer, o gestor público só pode, e repito, só pode atuar quando a lei autoriza, e exatamente dentro dos limites dessa autorização. Mas veja bem, é essencial entender o porquê dessa regra existir. A legalidade estrita está aí justamente para evitar o arbítrio, o abuso de poder. Ela é a garantia de que aqueles atos infralegais, sabe, tipo um decreto ou uma portaria, nunca vão criar restrições de direitos ou novos requisitos que a lei original não previu. E aí, de braços dados com a legalidade, entram a impessoalidade e a isonomia, exigindo que qualquer cidadão, em situação equivalente, receba rigorosamente o mesmo tratamento. É igualdade na veia. Para a gente não esquecer mais, pensa comigo nessa situação prática que adora despencar em prova. Imagina um programa de habitação popular, onde a lei do município já deixou super claro todos os critérios para receber o benefício. Aí vem a pergunta: será que o secretário de habitação poderia, por conta própria, inventar uma regra extra no edital só para excluir um grupo específico de pessoas? A resposta é um sonoro e categórico não. A vontade pessoal de um gestor nunca vai se sobrepor aos requisitos da lei. Nem para excluir um grupo que ele não gosta, nem para admitir alguém que não cumpre as regras. O conceito central para levar para o exame é este: a discricionariedade administrativa nunca, em hipótese alguma, é um cheque em branco para ignorar a igualdade ou o texto frio da lei. Segundo subtema na tela, integração dos princípios do artigo 37 da Constituição. Aqui, precisamos lembrar que um ato administrativo perfeito tem que reunir e harmonizar todos os 5 princípios constitucionais expressos ao mesmo tempo. Estamos falando do famosíssimo LIMP. E olha como eles funcionam perfeitamente como uma engrenagem. A legalidade exige que um fiscal, na rua, vincule a multa dele a uma tipificação legal exata. Ao mesmo tempo, a impessoalidade e a moralidade exigem que o motivo dessa multa seja 100% objetivo, zero perseguição ou favoritismo. Logo depois, a publicidade atua garantindo que tudo seja transparente e oficial, derrubando qualquer sigilo sem base legal. E, fechando a conta, a eficiência exige que os recursos públicos sejam otimizados para trazer o melhor resultado possível para a sociedade. Agora, o que é realmente interessante nesse slide e que é uma baita de uma pegadinha de prova é a linha muito fina entre produtividade e eficiência. Atenção aqui, eficiência não é e não pode ser confundida com mera rapidez. Bater meta de multa rapidinho emitindo um monte de autuações falhas não tem absolutamente nada de eficiente. Eficiência jurídica de verdade trata de usar os meios de forma racional para atingir a finalidade da lei de um jeito adequado, proporcional e justo. Terceiro subtema: ética, disciplina e as consequências do desvio de conduta. O foco agora é naquelas proibições pesadas, que estão lá na Lei 8.112 de 90. E qual é o porquê de todo esse rigor disciplinar absoluto? É simples, mas muito poderoso. O servidor público do nível mais básico ao cargo mais alto não é o dono da máquina pública. Ele atua apenas e unicamente como um gestor temporário em nome do povo. Trazendo isso para o mundo real, imagina pegar o carro oficial da repartição para resolver uns probleminhas particulares no fim de semana. Ou então, aceitar qualquer vantagem, tipo uma gorjetinha, para fingir que não viu uma infração no trânsito. A gente tem que refletir: será que essas condutas ficam só no campo de uma falha ética, um deslize punível com uma simples censura moral? De jeito nenhum. Estamos falando de ilícitos disciplinares graves. É o tipo de coisa que fere o núcleo duro da função pública e que pode dar demissão direta. Isso vale tanto para quem é efetivo, quanto para quem está em cargo comissionado. E aqui vai uma dica de ouro para os exames. Quando a infração está tipificada, a chefia imediata não tem nenhum poder de dar aquele perdão discricionário. A punição é um dever legal, sem contar que a responsabilidade é totalmente independente, ou seja, a responsabilização vai bater nas esferas administrativa, civil e penal, simultaneamente. Avançando, vamos para o nosso quarto subtema: evolução da legalidade para a juridicidade administrativa. O direito público passou por uma evolução brutal que muda de vez como o Estado atua.
Hoje, a grande regra é o princípio da juridicidade. Isso joga o sarrafo de exigência lá para cima. Significa que não basta mais o administrador público ler apenas o texto frio e literal de uma lei específica. Ele tem que obedecer a todo o bloco de constitucionalidade e ao ordenamento jurídico inteiro de forma integral, respeitando inclusive os princípios implícitos e os tratados de direitos humanos. Então, o ponto crucial é que, dentro dessa visão modernizada, a motivação dos atos ganha status de obrigatoriedade legal. Os gestores públicos são obrigados a indicar com clareza todos os pressupostos de fato e de direito que basearam suas decisões, porque sem essa motivação clara, fica absolutamente impossível fazer o devido controle social e judicial em cima das ações do Estado. E por falar em controle, alerta de pegadinha clássica aqui, é obrigatório saber separar como um cirurgião o que é autotutela do que é tutela. A autotutela, consagrada na súmula 473 do STF, é o dever da própria administração de olhar para dentro e anular seus atos ilegais ou revogar aqueles que se tornaram inoportunos. Já a tutela ou controle finalístico é olhar para fora. É a fiscalização restrita que a administração direta exerce sobre as entidades descentralizadas, como uma autarquia, para garantir que elas cumpram a finalidade de sua criação. Jamais confundam um com o outro. Só para fechar as amarras dessa parte da juridicidade, rapidinho, o concurso público é a regra padrão, inafastável. Mas o próprio sistema permite suas exceções pontuais, que são super legítimas. É o caso específico dos cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração para funções de chefia e direção, e das contratações temporárias, usadas para suprir um excepcional interesse público. Chegamos ao quinto e último subtema, o binômio prerrogativas e restrições no regime jurídico administrativo, os dois pilares fundamentais da administração pública. E isso ilustra brilhantemente a verdadeira essência do direito administrativo. De um lado dessa balança, nós temos a supremacia do interesse público, que confere ao Estado aquelas prerrogativas de peso, como o poder de polícia e a capacidade de impor obrigações unilateralmente. Mas do outro lado, funcionando como um contrapeso absoluto, temos a indisponibilidade do interesse público, que aplica restrições e amarras severas ao gestor para garantir que os direitos fundamentais e o devido processo legal sejam rigorosamente respeitados. O porquê de existir tanta restrição é de uma lógica irrefutável. O interesse coletivo, por mais urgente que pareça ser no dia a dia, nunca, de forma alguma, vai justificar atropelar as garantias procedimentais ou sacrificar arbitrariamente os direitos individuais de um cidadão. Para materializar esse binômio de vez, olha esse caso prático conclusivo. O Estado precisa construir uma escola pública na região e decide desapropriar um imóvel privado. Tem urgência? Sim. Tem conveniência coletiva? Com certeza. Mas será que o Estado, usando a Carta da Supremacia, pode simplesmente pular todo o processo legal e tomar posse do terreno sem pagar uma indenização justa e prévia ao dono? Absolutamente não. O Estado tem sim a prerrogativa de tomar o bem, mas ele está totalmente restrito pela obrigação inegociável de seguir o devido processo legal e fazer o pagamento de uma indenização prévia, justa e em dinheiro. O princípio da indisponibilidade proíbe flexibilizar garantias fundamentais sob qualquer desculpa de conveniência ou pressa administrativa. Vamos avançar e ver como isso se constrói na estrutura do nosso Estado, deixando uma provocação final para amarrar tudo o que vimos hoje. A balança da administração pública é frágil e constante. O grande desafio permanente que permeia todas as provas e a prática real é este: como assegurar na prática que os vastos poderes dados pela supremacia do Estado nunca venham a eclipsar os direitos humanos fundamentais protegidos pela indisponibilidade? Refletir sobre essa tensão é entender o coração do direito administrativo moderno. Bons estudos e excelente fixação deste conteúdo.